Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula aqui no canal da Simvex, cujo tema é a Revisão 2020. Qual o seu saldo evolutivo? Eu sou o professor Pedro Borges, estou aqui com o meu amigo, o colega professor Felipe Oliveira. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Pedro? Excelente. Estamos gravando essa live, então não vai ser ao vivo, né? Vai ser uma aula gravada para passar justamente no final de ano agora, nessas atividades que ocorrem no canal da Simvex normalmente. E aí nós fizemos uma série de aulas especiais com o tema de fazer esse balanço em relação ao ano de 2020, essa avaliação, e a pessoa poder pensar nas metas, né, que ela tem para o próximo ano, para a programação existencial dela, ter uma aplicação da INVEX também mais assertiva, mais coerente. E aí, com isso, a gente preparou uma série de 4 lives, e essa é a primeira delas, que vocês vão estar aí acompanhando com a gente. E hoje nós vamos falar muito sobre essa condição de fazer um balanço, né, uma revisão do ano de 2020, ok? Então, vou colocar aqui os meus slides na tela, esses slides que a gente preparou. Então, pessoal, para dar início aqui à nossa aula de hoje, é bom só a gente repassar para as pessoas que estão chegando na Simvex, né? Estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, onde vocês estão, o que é a Simvex. É uma instituição, né, sem fins lucrativos, é uma instituição com base no voluntariado, é uma instituição científica também, que estuda e pesquisa e visa divulgar a técnica da inversão existencial. Aqui vocês estão vendo uma imagem que é da sede da Simvex, no campus de Invexologia em Foz do Iguaçu, e ali vocês têm uma frase, né? Você planejou a sua vida antes de nascer? Inversão existencial, que é a ideia da Invexis. Você refletir sobre o que você veio fazer aqui, nessa existência, de modo a iniciar isso mais cedo, né, de modo mais precoce. Então, a Invex é justamente uma técnica para quem deseja antecipar o processo evolutivo, começando já na juventude, começando ali na fase da adolescência, antes dos 26 anos, a pessoa já pode fazer ali um trabalho mais direcionado para o autoconhecimento, uma condição de já iniciar a fazer assistência para outras pessoas, a desenvolver um maior nível de maturidade consciencial em todas as áreas da vida dela. Então, ela não precisa esperar chegar na adultidade para priorizar essas questões. E é justamente aí que entra a proposta da inversão existencial como uma técnica, que é um meio mais otimizado para a pessoa que tem esses interesses mais evolutivos desde a juventude. E a Invex tem nesse processo a condição de você fazer um maxi planejamento da sua vida, né? Você tem uma visão de conjunto a curto, médio, longo prazo do que você pretende realizar, né? E com as bases da conscienciologia e da projeciologia, que são as ciências, né, que estudam a consciência humana, né? Estuda a consciência de modo multidimensional, multiexistencial, levando em consideração as energias, a condição das várias dimensões, das várias vidas, né? Então, um estudo através da autopesquisa, em que você é o objeto da sua própria pesquisa, você vai fazer um movimento mais profundo, né, de autoconhecimento, mais técnico, e tudo isso é feito através do paradigma consciencial, que é justamente o modelo de estudos, né, de pesquisas da conscienciologia. E a Invex, ela está dentro desse modelo, ela visa auxiliar a pessoa a vivenciar de modo mais precoce essas bases do paradigma consciencial, né? E justamente essa a condição que a Simvex tem de trabalhar esses temas, né? De ensinar, de auxiliar pessoas a aplicarem a técnica da Invex e compreenderem de modo mais profundo justamente o paradigma consciencial. Então, se você está chegando agora no nosso canal, está vendo esse vídeo e não tem ainda um conhecimento mais a fundo desses processos, vale a pena dar uma revisada, vale a pena
ver mais vídeos no canal, que tem bastante informação aí em relação à própria Simvex, em relação à Invex, em relação ao paradigma consciencial. A ideia aqui é só fazer uma breve introdução, né, desses tópicos, para a gente dar sequência aqui no tema da nossa aula, que é justamente o balanço do ano de 2020, ok? Então, vou passar aqui agora para o professor Felipe falar um pouquinho para a gente, né, sobre justamente essa questão do ano de 2020, né? Professor Felipe, qual esse ano foi um ano diferente, né? Um ano atípico. Fala um pouquinho para a gente aí, um breve resumo aí do que foi 2020. Exatamente, Pedro. Boa noite, pessoal. 2020 foi um ano, assim, que ninguém praticamente esperava, uma pandemia de Covid-19, né? Então, 2020 foi um ano que nós tivemos muitos movimentos, nós tivemos mudanças, tivemos que repensar nossos planejamentos, aquele planejamento que nós fizemos no começo do ano, muitas vezes no ano passado. 2020 ele chegou e trouxe uma série de condições em que nós precisamos parar, refletir, pensar sobre a nossa existência, sobre sobre os nossos planos. E então a gente começa ali com justamente a pandemia de Covid-19, né? Que foi aí está sendo ainda a maior crise sanitária que nós estamos vivenciando, né? Recentemente, nos últimos tempos aí, que ela impôs uma série de condições para o mundo inteiro, né? Não foi só num ou no outro país, foi para o mundo inteiro, como distanciamento social. Então, nós tivemos um ganho de vocabulário aí, até relativamente bom, grande, com essa pandemia, como palavras como lockdown, home office, EAD, então várias palavras que antes muitas pessoas nunca tinham visto, tinham ouvido. Então, distanciamento social, né, o lockdown, que muitos países foram forçados a ter o isolamento, se isolar dentro de suas casas para evitar contágio, para evitar disseminação de vírus, home office ou teletrabalho, e muitos trabalhadores aderiram a essa modalidade de trabalho para continuar ali tendo a sua renda, né, exercendo o seu trabalho profissional. Ensino à distância, o EAD, que teve aí crescendo, não é, tanto da procura quanto da oferta do ensino à distância. Então, a educação digital, ela se fez mais presente do que nunca no ano de 2020 para o mundo inteiro. Nós tivemos também uma série de movimentos sociais aí ao redor do mundo, né? Eu cito só alguns, como o Black Lives Matter, que teve repercussões aí sérias, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, inclusive no Brasil. Nós tivemos uma série de crises políticas ao redor do globo, então vários países que enfrentaram crises políticas em função da pandemia, em função às vezes, de uma não resposta adequada ao tratamento, a essa crise sanitária. Tivemos também aí crise econômica, tivemos aí vários circuit breaker na Bolsa de Valores, né? Também tivemos recessão econômica aí pela diminuição da demanda. Enfim, 2020 foi um ano e tanto, né? E lógico que repercute na nossa revisão de 2020, nosso balanço, todos esses movimentos, tudo isso acaba repercutindo de modo direto ou indireto nas nossas metas, naquilo que nós programamos para esse ano. E aí, se a gente puder passar ali para o próximo, exatamente esse,
eu pergunto aí para vocês, eu deixo esse questionamento para vocês refletirem, tá? Se você já fez o balanço do ano de 2020, como que foi para você 2020? Quais foram os seus saldos evolutivos? Qual o seu saldo? O que você tirou de proveito de 2020? Porque apesar de ter aí essa série de eventos, de movimentos que nós vimos aqui, nós não paramos, nós continuamos existindo, tá bem? E aí, esses questionamentos são sempre válidos, porque tanto aí pela técnica da inversão existencial, nós visamos fazer um planejamento máximo da vida humana, como o Pedro bem disse, a gente precisa também de tempos em tempos parar e fazer esse balanço, a gente analisar o que nós já conseguimos conquistar, ou o que nós já tivemos de saldo ali evolutivo que nós podemos aproveitar. E nós estamos utilizando aqui, nós vamos trazer para vocês algumas técnicas bem práticas, para que vocês reflitam, para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês, aproveitar esse momento agora de final de ano, para vocês fazerem um balanço existencial, um balanço da vida, da existência de vocês, aplicado a um período delimitado, que é o de 2020. Então, nós estamos aqui pegando uma técnica emprestado aqui da Conscienciologia, que é o balanço existencial. Nós vamos aplicar ao ano de 2020. Então, é uma técnica, o balanço existencial é uma técnica de autoavaliação da própria vida por um período que você escolhe, você vai delimitar esse período, e nós estamos trabalhando aqui com esse ano que está se encerrando, em que você vai avaliar as suas manifestações. O que são manifestações? As suas ações, as suas atitudes, as suas manifestações anti-evolutivas e pró-evolutivas. Então, você faz cotejos, você compara, você avalia as suas ações, os seus comportamentos, as suas atitudes evolutivas e não, tá bem? Isso ajuda você a desenvolver o discernimento, o autodiscernimento, a autocrítica, para você conseguir mensurar ou medir o nível de completismo existencial, o nível de a completude da sua programação existencial, e aqui para o ano de 2020, tá? Você completou tudo que você programou para realizar em 2020? Então, essa é uma reflexão. Como que funciona? É uma pergunta boa, né, Felipe? Exatamente. E acho que é importante a pessoa pensar tanto na quantidade quanto na qualidade, né, que ela conseguiu nesse ano, né? Exatamente. Porque aqui não adianta a gente pensar só em quantidades, né, Pedro? Como você bem trouxe aí. O que mais importa, na minha visão, é a qualidade daquilo que a gente realmente está fazendo dentro da nossa programação existencial. Não sei se você concorda com isso, Pedro. Eu acho que tem que avaliar os dois critérios, né? Tem pessoas que tendem a olhar só a quantidade e não valorizar a qualidade e vice-versa. Então, se a pessoa usar esses dois parâmetros, fica bem interessante fazer esse balanço, né? Bem equilibrado. Exato. Então, vamos lá, passando aqui só para a gente ver como que funciona essa técnica. Então, o primeiro passo que nós temos aqui, nós chamamos de segmentação. Tá? A segmentação é o quê? Nós vamos fazer esses balanços existenciais por setores da vida. Então, nós vamos setorizar a nossa vida, nós vamos dividir em áreas da vida. Decompondo
né, em partes menores aqui a nossa vida, né? Então nós vamos segmentar a nossa todas em áreas da vida. O próximo passo aqui é o inventário. O que é esse inventário? Nós vamos avaliar, fazer uma listagem de todos os nossos aportes existenciais, ou seja, tudo aquilo que a gente recebeu da nossa vida, da nossa existência, desde família, amigos, educação, formação cultural, formação profissional, às vezes um livro que a gente ganhou, ou uma atenção que a gente recebeu de um profissional ou de uma pessoa, ou algo que contribuiu conosco ou com a nossa formação. E aí, nós também veremos dentro desse inventário as retribuições. Você vai levantar, vai fazer ali, vai listar tudo o que você já retribuiu na sua existência. Também os erros e enganos, que a gente também avalia o que você fez e você tem a noção de que foi errado, ou de que você se enganou quando você para e avalia uma situação. Também as omissões deficitárias, que são aquelas omissões, por exemplo, em uma reunião, no voluntariado ou no trabalho, que você deveria falar, você tem conhecimento sobre o assunto, ou você tem condições de opinar sobre o que está sendo discutido, e você não fala por medo ou, enfim, por outra condição. Então, omissões deficitárias são essas omissões que poderiam auxiliar em uma situação e que nós deixamos de fazer. Nós também avaliamos ou levantamos, né, as nossas realizações e conquistas, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que nós realizamos, e num primeiro momento, pode ser que a gente faça só uma listagem das nossas conquistas ou das nossas realizações. Mas a técnica ela é mais ampla do que só essas realizações. Tem todos esses outros itens para a gente considerar e fazer o levantamento nesse inventário. E as omissões superavitárias, que são aqueles momentos em que nós deixamos de falar ou deixamos de nos posicionar em uma situação, mas entendendo que essa atitude ajudará o grupo, que não fará uma agressão ali evolutiva ao grupo. Então, uma omissão superavitária também entra nessa listagem dos inventários. E o terceiro passo é a realização ali, você vai comparar, você vai fazer um saldo. Nós vamos tirar o saldo de tudo isso. O saldo dessa segmentação de cada área cada área da vida, junto com os inventários, o inventário, né, com essa listagem que vocês realizaram. Então, nós vamos procurar tirar, né, comparar os acertos com os erros, né, com os enganos, as omissões deficitárias com as omissões superavitárias, e ali nós vamos tentar também ver o que nós tivemos de aportes existenciais, vamos comparar com o que nós já retribuímos frente a esses aportes, e assim a gente consegue tirar um saldo quantitativo e qualitativo daquilo que nós realmente fizemos ou estamos fazendo, né? Então, a gente tira e faz uma diferença entre as manifestações que são pró-evolutivas e as manifestações anti-evolutivas. Não é isso, Pedro? Você tá mutado aí, Pedro?
Sim. Tem uma pergunta aqui, professor Felipe, da nossa colega Cassiane, que é como analisar de forma mais assertiva e realista o saldo evolutivo do ano, certo? Então, acho que a gente pode abordar aqui nessa oficina de hoje, né, que além dessa teoria em relação a esses conceitos, como funciona, a gente vai passar algumas técnicas, algumas atividades que a pessoa pode realizar na casa dela para fazer esse balanço, né, essa análise, como ela perguntou, mais assertiva e mais realista. E aí tem um material que a gente está disponibilizando, que são alguns verbetes e também o material do manual da ProEx. Vocês podem fazer o download aí também, os links que vão estar na descrição do vídeo, tá? Mas aí, basicamente, a gente vai falar agora das áreas da vida, que é uma forma da pessoa fazer isso, certo? Então, vou colocar aqui os slides das áreas da vida. A gente vai passar rapidamente quais são essas áreas para a pessoa refletir e depois uma forma dela fazer essa análise, ok? Então, a gente pode considerar a nossa vida como um quebra-cabeça, né, que aí uma peça encaixa na outra e essas áreas estão integradas. E a primeira delas que a gente vai falar aqui é da afetividade, que envolve justamente a tua relação com as outras pessoas, a condição do relacionamento afetivo sexual, seja o parceiro, por exemplo, da dupla evolutiva ou no casal, a condição da sua relação com os pré-humanos, a sua relação com a sua família, com seus amigos, com seus colegas. Então, qual é o balanço disso? Como é que foi 2020 em relação à sua afetividade? Você consegue ter mais autodomínio emocional? Ou você se desequilibra muito? As suas relações são mais positivas? O seu ciclo de inter-relações, ele mudou? Ele se transformou nesse ano? Como é que foi isso, né? Com essa questão até do isolamento, o que se manteve, o que se distanciou, né? Como é que foi essa relação, digamos, mais próxima, às vezes, ali na convivência, dentro de casa, no caso do casal, que ficou mais tempo junto, né? Então, tem todas essas variáveis para ser avaliadas dentro dessa área aqui da afetividade. Dando sequência aqui, uma outra área que a gente pode avaliar é a condição da assistencialidade, ou seja, como que foi o seu desempenho nesse ano em termos de poder trazer algum esclarecimento que mudasse a vida das outras pessoas, fizessem elas pensar diferente, fizessem elas, às vezes, realizar uma renovação, uma mudança na própria vida, ampliou ali a cognição das outras pessoas. Então, a assistencialidade que a gente vê aqui tem muito relação mais com o esclarecimento do que com a consolação. Obviamente, também é importante a pessoa fazer algum tipo de tarefa da consolação, que nós chamamos que é aquela assistência mais primária, às vezes, pessoas que precisam de uma ajuda, às vezes, até material, seja de alimento, ajuda financeira, ou uma condição, às vezes, de um apoio emocional, mas para dar um suporte. Então, é importante isso, mas o saldo principal da qualidade que vai vir da assistência tem relação com você fazer um esclarecimento mais profundo que vai dar autonomia para outras consciências, né? Então, como que foi esse ano para você? Você conseguiu, por exemplo, exercer ali uma condição, às vezes, de docência para poder trazer esclarecimento no nível mais atacadista para mais pessoas, ou foi algo mais individual para algumas, né? Então, é uma questão para ser feito também um balanço, uma reflexão dentro dessa área da vida, ok? Aí, seguindo aqui nessas áreas da vida, nós temos aí a própria questão da autopesquisa. Como é que foi esse ano para você? Você conseguiu entender melhor o seu modo de funcionamento, seus traços, seus interesses, quais são as suas singularidades? A pessoa aproveitou essa situação que já foi trazida aqui pelo Felipe, das várias crises, né, para avaliar como é que são as suas reações perante um contexto de mais crise, se você tem mais domínio ou não, o que foi de novidade, às vezes de situações que você não sabia como reagir, e aí você começou a ponderar sobre o teu modo de ser, os seus traços. Então, é interessante a pessoa fazer um balanço nesse ponto, né, quais situações, às vezes, ela não viu da própria autopesquisa, que ela deixou de lado, e ela não reciclou, e esses traços que ela não reciclou, às vezes, impactam em outras áreas da vida, né. Então, é importante ela ver, né, teve, às vezes, feedbacks que ela recebeu, que já são repetidos, que já há vários anos ela recebe, ela não consegue mudar. Então, tudo isso
envolve essa área aqui da autopesquisa. Seguindo aqui, nós temos uma outra área que é da própria comunicabilidade, que é o seu intercâmbio de ideias. Você consegue ser desinibido, consegue ser uma pessoa mais, assim, que entra nos ambientes, consegue se comunicar bem, ser ouvido de modo claro, de modo assertivo, também de modo respeitoso, mas passar suas ideias, a questão também de aprender outros idiomas, que foi uma das tônicas, muitas vezes nessa questão da pandemia, a pessoa vai estudar, às vezes, o inglês, vai estudar um outro idioma, porque está em casa, e a questão do ensino à distância, né, trouxe isso mais disponível. Então, assim, é bem interessante a gente avaliar essa condição de comunicabilidade, até que ponto a pessoa tem uma desenvoltura nesse quesito, até que ponto ela é mais retraída, mais travada, para poder fazer uma comunicabilidade de maior impacto, né? E aí, mais uma outra área para vocês avaliarem é a questão das finanças, né? Foi um ano difícil para muita gente, teve a questão da crise financeira, a diminuição de demanda, muito comércio fechando, lockdown, a questão mesmo do auxílio emergencial, às vezes para fazer aquele apoio ali naquele momento. Então, como que foi o saldo financeiro desse ano? Foi mais prejuízo? A pessoa conseguiu dar a volta por cima, mesmo nesse cenário mais difícil, né? Apesar dessas adversidades, ela às vezes conseguiu ainda sair, digamos, bem, né? Não às vezes como era o planejado anteriormente, mas conseguiu lidar com aquilo bem. Isso gerou muita preocupação na sua cabeça esse ano. Então, é importante também fazer um saldo dessa questão financeira, né? Se houve aí perdas maiores, materiais, ou se houve uma condição, às vezes, de reperspectivação da própria profissão, mediante esse novo contexto, como é que foi isso? Então, são algumas ideias para vocês refletirem. Aqui a gente está passando as várias áreas, né, professor Felipe, mas depois a gente vai dar uma fórmula da pessoa fazer essa avaliação, né, mais criteriosa, né? Exatamente, Pedro. E só continuando aqui nas áreas da vida, aliás, pegando isso que o Pedro falou, né, de uma análise mais criteriosa, complementando a resposta do Pedro à primeira pergunta que nós tivemos aí, toda essa análise que nós fazemos, esse balanço que nós fazemos, tem fundamentação em fatos. Então, nós vamos olhar para a nossa vida, para o nosso ano, com um olhar, assim, fatofílico, né, de ter né, olhar para os fatos, olhar para aquilo que realmente foi, isso que dá o caráter de maior realismo para a gente conseguir fazer um balanço mais real, senão a gente fica, às vezes, numa condição imaginária na hora de realizar os balanços, e isso pode prejudicar, inclusive, o planejamento, né? Os planejamentos para os próximos anos, as próximas semanas, para as nossas metas almejadas. E dentro das áreas da vida, isso é muito importante também ali no quesito intelectualidade, que é uma das áreas da vida que nós consideramos que tem relação ali com a produtividade. Que tipo de produtividade? Produtividade grafopensênica, aquela escrita das suas ideias, das suas verpons, através do autodidatismo, né, autodidaxia, que também teve uma evidência nesse ano de 2020, muitas pessoas procuraram aprender por conta, como o Pedro disse ali, idiomas, né, domínio de um ou outro idioma extra, através do autodidatismo, estudando por si própria. Isso vale para várias questões que envolvem a intelectualidade, né? Então, estudar, né, produzir aí verpons, verdades relativas de pontas, né, publicações que vão direcionar a nossa obra, vamos dizer assim, a nossa mega GESCOM, a nossa obra máxima dentro do paradigma consciencial.
Nós temos também outra área da vida, que é a liderança, que é muitíssimo importante, que é a condição da liderança interconsciencial, entre consciências. Então, assumir o papel da liderança. Como que foi a liderança para você no ano de 2020? Como que você avaliou, como que você avalia o seu desempenho em termos de epicentrismo consciencial, em termos de lideranças em atividades voluntárias, atividades cosmoéticas? Você teve sinergia no trabalho em equipe? Como que você foi, como que você se desenvolveu no trabalho em equipe? Então, a liderança envolve essa condição de você estar à frente de trabalhos. Então, essa é uma condição muito importante também. Outra área da vida importante que nós trazemos aqui é a maturidade. Mas que tipo de maturidade? É a maturidade de idade? Não. É a maturidade consciencial, a maturidade da consciência, que é a manifestação cosmoética da autocrítica, da heterocrítica, né, da mesologia do meio, né, em que nós estamos vivendo, vivenciando, a influência que a cultura, que a nossa sociedade tem sobre nós. Também envolve a superação de impulsos do porão consciencial, a manifestação do subcérebro abdominal, tudo isso que influi nas nossas manifestações do dia a dia. E 2020, para muitas pessoas, ele impôs, gerou uma condição de crise pessoal, de crise existencial. Frente a isso, como que vocês avaliam a condição de maturidade de vocês? Como vocês reagiram a 2020? Vocês conseguiram se manter numa condição de maior homeostase, mais positivos ou não? Então, maturidade consciencial também nos ajuda a entender de modo abrangente como está a nossa vida, como foi nesse período de 2020. Outra área da vida também é o parapsiquismo. Então, o parapsiquismo é a vivência dos parafenômenos de modo lúcido, no nosso caso, com a finalidade de promover assistência, interassistencialidade, trabalhando aí numa condição de proximidade ou de ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. Como que vocês avaliam na condição aí de cada um esse contato com os amparadores, a produção deliberada de fenômenos parapsíquicos, ou então a percepção de fenômenos parapsíquicos, e o que você vem fazendo com isso? Qual é o saldo evolutivo disso? Você está usando para fazer assistência? É uma assistência qualificada, menos qualificada? É muito, pouco? Outra área também que nós avaliamos é a saúde. Nesse contexto, é a saúde holossomática, que é o conjunto de corpos de manifestação da consciência, né? Então, como que está a saúde do seu corpo físico, seu soma? Como que você avalia o seu soma, o seu corpo físico no ano de 2020? O seu energossoma, as suas energias. Você dominou a energia em 2020 ou não? Como que estão os cuidados com o seu psicossoma, os seus cuidados psicológicos, como que está a sua condição mental, como que está o mental soma. Então, todas essas variáveis nós também consideramos aqui. São 10 áreas da vida, né, Pedro? Para a gente ter uma visão de conjunto, para a gente conseguir fazer um balanço o mais realista possível.
E aí pegando essa pergunta, né, de fazer isso de modo assertivo e realista, um ponto é a pessoa, ela fazer uma avaliação, ela pode dar uma nota para ela mesma em relação à satisfação que ela tem em cada uma dessas áreas. Ela pode dar uma nota de 1 a 10, por exemplo, e ela vai ver que, às vezes, notas mais baixas, que ela vai sentir na hora de dar, que estão indicando que aquela área não está tão bem, poderia estar melhor, ou notas mais altas também podem indicar que ela se dedicou mais, que aquilo ela priorizou mais. E aí ela faz essas notas, né, com base na sensação dela, na satisfação, mas é interessante ela ligar isso também com o processo, como o professor Felipe falou, dos fatos, né, que seria a técnica que a gente vai passar aqui para vocês, de avaliação das áreas da vida, né? O professor Felipe, quiser comentar um pouquinho aí dessa técnica? Sim, Pedro. Aqui, na avaliação das áreas da vida, você vai pegar uma folha em branco, né? Pode ser um papel sulfite mesmo, uma A4, e você vai traçar uma linha. Na metade da folha você traça uma linha, e de um lado, do lado esquerdo, você coloca ali os acertos e as conquistas que você teve, e do lado direito, os erros e as omissões que você teve. Por quê? Isso ajuda, né, quando a gente está com uma folha em branco, e aí eu recomendo vocês fazerem no papel mesmo, e não no computador, porque você consegue focar, você consegue colocar a sua atenção ali no papel. E os acertos, você fazer o cotejo de acertos e erros, vai te ajudar a desenvolver esse discernimento, ou autodiscernimento, de como está a sua condição para cada área da vida. Então, vocês podem colocar ali uma folha para cada área da vida. Então, como exemplo, né? Na afetividade, vocês fazem uma listagem aí dos seus acertos e conquistas dentro da afetividade e também de erros e omissões, até chegar lá na saúde. Vocês vão fazer para todos. Eu coloquei aqui só alguns exemplos, né? Aqui no nosso caso está misturado, tá? Porque só para a gente ter uma noção de variedade, tá bem? Então, eu coloquei aqui, acerto ou conquista, né? Apresentação de um verbete. Bacana, é uma conquista, apresentar, escrever um verbete, apresentar um verbete que desenvolve ou demanda ali um desenvolvimento da comunicabilidade, da intelectualidade e do parapsiquismo. Ele acaba abrangendo mais de uma área da vida. Mas o verbete, ele é uma conquista evolutiva. E no caso aqui, estamos falando de um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. E um erro que pode ter ali, omissão da opinião pessoal num contexto de reunião de voluntariado. Então, vejam, a omissão de uma opinião pessoal, no caso, uma omissão deficitária, você tem o conhecimento, tem a cognição para estar participando ativamente dessa reunião, ela representa um erro, tá bem? Um erro, erro/omissão, né? Tanto do ponto de vista da comunicabilidade, quanto da afetividade, quanto da intelectualidade. Tá bem? Nós temos outro exemplo aqui, se puder passar, isso. Uma conquista, superação do porão consciencial, que é aquele período de manifestação infantil, que todas as consciências passam, tá? Sofrem influências do porão consciencial. Então, é uma conquista quando a consciência, a consciência, ela deixa de sofrer as influências, a predominância ali do porão consciencial. Isso é um acerto, é uma conquista. Agora, um erro que pode estar associado ao porão consciencial ou a um trafar, a fofoca. A fofoca, ela é um erro, porque é como se você
estivesse ali, né, porque você vai estar falando mal de uma pessoa, de uma instituição, você vai estar ali gerando patopensenes, né? Você vai estar evocando assédio, assediadores. Então, a fofoca, ela é um erro e ela é uma omissão, só que ela é um tipo de omissão que ela é prejudicial, no caso. Vale muito mais a pena a gente colocar tudo às claras, falar o que precisa ser dito na frente da pessoa, para que isso dê oportunidade para as pessoas ou para as instituições colocarem também, ter a oportunidade de ter ali uma réplica, ou então para que tenha a oportunidade de ter uma reconciliação dentro do processo. Então, a fofoca, ela é um erro. Outro exemplo que nós temos ali também de acerto, de conquista, pode ser a TENEPS, a Tarefa Energética Pessoal, em que a Consim vai desenvolver ao longo de toda a vida essa assistência multidimensional. E como contraponto ali de um erro, é a patopensenização, que influencia na TENEPS, que influencia na intoxicação do corpo energético, do energossoma da Consim. Então, vejam, como que está, por exemplo, se você já faz TENEPS ou não, como que foi essa condição para você no ano de 2020? Você consegue ter uma métrica, consegue avaliar esse acerto ou essa conquista no ano de 2020? Ou então, como que está o porão consciencial? Você já superou o porão consciencial? Ou ele se manifestou mais forte no ano de 2020? E a escrita, como que ela ficou no ano de 2020? Já conseguiu defender um verbete ou não? Então, essa técnica, né, de avaliação das áreas da vida, que você separa por acertos, conquistas, erros e omissões, ajuda a gente a fazer um cotejo para que lá na frente a gente consiga tirar um saldo, se foi mais positivo ou mais anti-evolutivo, o nosso ano. Correto, Pedro? E como o professor Felipe comentou, o ideal é a pessoa fazer uma folha para cada área da vida, né, que a gente passou mais rapidamente um exemplo, mas aí com isso ela vai poder ter mais exaustividade, ela vai poder pensar em vários exemplos, fazer uma rememoração maior, uma perspectiva maior do ano dela, né. E essa é uma das técnicas, tá, gente? Outra técnica que eu acho que é importante a gente pensar é na técnica de análise de traços. Então, vou trazer aqui no slide como que se faz essa técnica. Você vai também pegar uma folha em branco e colocará seus trafores, que são os traços força, as qualidades da consciência, os trafares, que são os traços fardo, que são aquelas condições de imaturidades, né, que a consciência manifesta diante cosmoética, de questões ainda mal desenvolvidas ou mal utilizadas, e os trafais, que são traços faltantes, né, que faltou ser desenvolvido justamente para superar a condição dos trafares. Então, é uma técnica que é utilizada para a conscienciometria, e é importante, além da gente pensar nas nossas conquistas e realizações, a gente pensar nas nossas reciclagens, né? Como que os nossos traços se manifestaram nesse ano de 2020? E aí a pessoa pode fazer essa técnica pensando justamente nessa conjugação desses três elementos. Então, dando um exemplo aqui, a pessoa tem um trafor de determinação. No entanto, tem um trafar do orgulho, né? E aí, o que falta para que essa situação, quando junta determinação e orgulho, fique uma coisa, às vezes, complicada? O que poderia ajudar essa pessoa a melhorar essa relação dos traços, né? Essa inter-relação dos traços dela? Seria, por exemplo, um abertismo consciencial, ou seja, dela deixar o orgulho de lado, ouvir as outras pessoas, se abrir para novas ideias, se abrir para pensar diferente, e isso vai ajudar que a determinação dela seja melhor canalizada
para elementos mais amplos, né, mais assistenciais. Um outro ponto aqui, às vezes a pessoa tem o traço da organização. No entanto, tem também muito forte a condição de ambição, né, de querer muito as coisas, né, de crescer, de querer expandir, mas de um jeito pensando no próprio ego, né. E aí ela precisa, às vezes, desenvolver uma capacidade maior de empatia, de olhar para o lado, olhar para as outras pessoas, olhar para o sofrimento, para as necessidades, demandas das outras pessoas, e não pensar apenas no que ela quer para ela mesma, né. E aí, nesse ponto, isso qualifica essa relação desses dois traços aqui, fazendo com que a organização flua melhor, ok? Um outro exemplo, a pessoa tem capacidade de resolução fácil das coisas, de encaminhar, de desenvolver, de resolver situações. No entanto, pode estar incorrendo em algumas precipitações, né, de querer resolver muito rápido e não fazer uma reflexão mais profunda. E aí entra, às vezes, uma necessidade de ter acalmia, de ter maior reflexão, ponderação, para que essa resolutividade não seja aquela condição de passar o carro por cima dos bois, seja uma coisa mais encaminhada, mais alinhada com o grupo, com as necessidades reais daquela situação. Aqui só alguns exemplos, para vocês entenderem um pouco dessa análise de traços, e é importante fazer esse balanço, né? Quais foram os traços que você utilizou, seus traços força, quais são os traços fardo, né, que pesaram o seu ano, que fizeram que você, às vezes, entrasse em furadas, em situações necessárias, e o que faltou ser desenvolvido, que muitas vezes impediria você de cair em certas roubadas, ou de perder certas oportunidades, né, e que aí você pode, fazendo esse balanço, já colocar para o próximo ano, você justamente desenvolver esses traços que faltaram, né. Essa é uma técnica interessante, importante também. Daí vou passar agora para o professor Felipe, que vai abordar uma outra técnica. Isso, Pedro. E só lembrando, pessoal, que essas técnicas, nós estamos trazendo aqui exemplos em cada uma dessas colunas que vocês estão vendo aí, são exemplos para serem pensados, refletidos, mas que o ideal é que cada um traga o seu próprio laboratório consciencial na hora que estiver refletindo, pensando nos seus traços, pensando nas suas conquistas, nos seus acertos, com a maior honestidade possível, com a maior sinceridade possível. Então, o ideal é que vocês experimentem essas técnicas, experimentem, mas para valer, né? Experimentem de verdade, com sinceridade. Então, todas essas técnicas nós estamos trazendo aqui para, de fato, ajudar vocês a fazerem esse balanço. E uma outra técnica que nós temos aqui é a fórmula da retribuição pessoal, que vocês podem encontrar, inclusive, numa das referências que estão aqui na descrição do vídeo, que é o manual da ProEx, do professor Valdo Vieira. A fórmula da retribuição pessoal, você também pegará uma folha em branco e vai traçar essa linha, de um lado, os aportes, do outro, as retribuições. O que significa isso? Você vai, então, elencar, enumerar tudo que você recebeu na sua vida, na sua existência, de um lado, e do outro lado, a retribuição que você já fez com aquilo que você recebeu. E aí, deixa eu só ver aqui, acho que nós temos até uma pergunta nessa linha, né, Pedro? Não sei se o pessoal pode colocar aqui, que é como ponderar sobre esse saldo, né? Porque, assim, essa fórmula, ela é ideal para a gente avaliar o saldo daquilo que a gente recebeu com aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está retribuindo. Então, a gente pode ponderar o saldo com base nessa listagem de retribuição, tá bem? Então, exemplos que nós temos aqui, se você recebeu ali uma biblioteca que contribuiu aí com a sua formação pessoal, uma biblioteca desde a infância,
uma possível retribuição é escrita de livro, trabalhar com a escrita, que pode ajudar através da intelectualidade, através da comunicabilidade, ajudar outras pessoas a se desenvolverem, ajudar outras pessoas a melhorarem a sua forma de pensar, a melhorarem a sua cognição, a trazer a variável consciencialidade para as pessoas, né? Outro aporte pode ser também a formação cultural. O que você recebeu no ano de 2020 de formação cultural? Você teve algum aporte cultural em 2020? Você teve acesso à cultura e você, de fato, aproveitou esse aporte? Um exemplo de retribuição é a docência. A docência conscienciológica, ela auxilia você a fazer mais assistência, né, através da TARES, da tarefa do esclarecimento, como o Pedro comentou no começo. Também a formação acadêmica, que ela é muitíssimo importante para todos, né? A formação acadêmica, se você teve acesso à formação acadêmica 2020, ou se você já passou, já se formou, você pode utilizar outros exemplos. Uma forma de retribuição aqui para a formação acadêmica é o trabalho, né? Você aplicar no trabalho, pode ser, às vezes, em outra situação, trabalho voluntário, por exemplo, porque a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente fez ali de faculdade é aquilo que a gente vai trabalhar mesmo, né, dentro daquela área da vida de finanças ou de carreira profissional ali. Mas tudo que nós recebemos é válido, faz parte da nossa vida, da nossa existência. Então, a formação acadêmica, ela conta também. E aí, as retribuições, que podem ser trabalho voluntário ou outros, né? Família, como que foi aí família para você no ano de 2020? A gente sabe que muitas famílias tiveram a condição, assim, de ficar com uma condição de distanciamento social, ou então de ficar muito tempo juntos, e família, ela é um aporte. A família através da família que nós vamos construir a nossa base afetiva. Então, possíveis retribuições para a família é dar atenção à família, retribuir com afeto para a família e muitas outras formas de retribuição. Então, são só alguns exemplos que nós trouxemos aqui e que você pode tirar um saldo, avaliar o seu ano de 2020 com base nos aportes e o que você já retribuiu com o que você recebeu em 2020. E se você ainda não retribuiu, fica a dica de que vale a pena você já pensar em uma forma de você aproveitar e retribuir esses aportes que você recebeu no ano de 2020 com as nossas próximas lives de planejamento que nós teremos, que mais adiante nós falaremos um pouquinho mais sobre elas. Legal, professor Felipe. Tem uma outra pergunta aqui do Saler, que ele mandou para a gente, que era como ponderar grandes situações inesperadas, como o caso da pandemia de Covid-19 no balanço de um ano. Então, assim, nesse caso, né, a gente trouxe aqui algumas técnicas, mas é importante a pessoa ponderar que foi uma situação inesperada e avaliar como ela reagiu a isso, né? Então, o que ela pode extrair de autopesquisa, fazendo essa análise de traços, o que ela pode extrair de retribuição que ela conseguiu fazer com os aportes, né? Como que mexeu com essas áreas da vida dela, tudo isso já dá para ela ter uma noção. Obviamente, ela não pode seguir com muita rigidez, ela precisa ter uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação a esse novo cenário, que é um cenário que gerou prejuízo, gerou, às vezes, crise, gerou situações mais inesperadas, mas abriu também outras oportunidades para quem estava atento. Então, é justamente
conseguir fazer essa mudança rápida, essa adaptação, que eu acho que é uma coisa importante da pessoa ponderar, se ela tem essa capacidade, essa adaptabilidade perante essas situações mais inesperadas, né? E aí outra coisa que é importante, como a gente está aqui falando dentro da Simvex, da técnica da inversão existencial, que ela faz uma visão da sua vida como um todo, não apenas de um ano. Então, o que aconteceu agora, esse ano, é pontual, é uma situação que ela ainda está em processo, mas ela vai ser superada, porque tudo passa, e a vida continua. Então, assim, no maxi planejamento da pessoa, uma visão de mais longo prazo da vida dela, esse contexto, ok, gerou algum impacto, mas não interferiu a ponto de inviabilizar algo a médio, a longo prazo, entende? Então, é uma questão de ter essa visão de conjunto mais ampla a longo prazo. E aí, para isso, é interessante a pessoa ter também uma técnica que é a condição da inversometria, né? A gente vai falar um pouquinho aqui agora do que seria a autoinversometria. É você fazer uma aferição da qualidade da sua aplicação da Invex. E para isso a gente tem um instrumento que é o Invexograma, que é um sistema de avaliação que mede o resultado dessa aplicação da Invex e tem o referencial da condição do ser desperto. Ele é feito uma avaliação através de faixas etárias e de prioridades. E aí a gente está colocando esse material também disponível aqui para quem quiser fazer o download. É interessante para quem aplica a técnica da Invex, né, fazer um balanço também com base no Invexograma, né, e ela pode fazer como isso? Ela pode ir ali nas conquistas do Invexograma, marcar sim ou não, se ela conseguiu já atingir essas conquistas, avaliar se teve precocidade nessas conquistas, né, em relação à faixa etária, se ela atingiu na época proposta pelo Invexograma, ou se foi depois, qual a faixa etária dela é hoje, né, se dentro daquela faixa etária que ela está, se ela está mais alinhada ou menos alinhada com digamos assim, a qualidade da Invex dela, está mais dentro do fluxo, ainda tem coisas ficando para trás, e também tem uma forma de você responder algumas perguntas para aprofundamento, porque o Invexograma tem também um outro artigo, faz um balanço, e é através de perguntas para a pessoa refletir, né, além das conquistas, né, qual a qualidade dessas conquistas. Então, é interessante ela utilizar esses 4 itens. Uma coisa que eu fiz durante um tempo da minha vida foi todo final de ano pegar o Invexograma, ver se eu tinha mexido nele, andado alguma conquista ou não, e pensado para o ano que vem o que eu gostaria de mexer, o que eu gostaria de trabalhar. Então, isso me ajudou a criar metas, a fazer um balanço, a ter uma visão mais prática da minha Invex, né? E ter uma visão de conjunto também, porque eu marcava também, como que eu quero estar daqui, lá na faixa etária dos 40 anos, eu conseguia ter uma visualização e ver que esse ano ele compôs um passo para chegar nesse projeto de mais longo prazo ou não, né? Então, ajudava você a ter essa visão mais ampla, né, do que apenas focar no contexto atual, desses problemas inesperados, como foi a questão do Covid. E aí, passando rapidamente aqui o Invexograma, para quem não conhece, né, você tem aqui as faixas etárias, adolescência, pós-adolescência, adultidade e meia-idade, e aí você tem 15 áreas. Então, a pessoa ela pode se avaliar por área de prioridade, né, nesse fluxo aqui, ou ela pode se avaliar perante só a faixa etária que ela está. Então, é interessante em cada uma dessas conquistas ali marcando sim ou não, que ela já conquistou, ela avaliar se ela atingiu na época da faixa etária, se atingiu depois, ou se até atingiu antes, né. E aí você tem essas áreas aqui, e você pode fazer esse balanço também delas, né. Então, a acessibilidade, a autopesquisa, sustentabilidade financeira, intelectualidade, a cultura pessoal, as GESCONs, inteligência evolutiva, a própria condição da invexologia, liderança, parapsiquismo, né, parasociologia, proexologia, projeciologia, sexossomática e somática. Então, a ideia é que não é passar detalhadamente cada um desses itens, que é algo até mais complexo, mas até dar essa visão de conjunto para quem quiser aplicar essa técnica, fazer esse balanço através da autoinvexometria, principalmente para quem aplica a inversão existencial, ok? Então é isso, pessoal, esperamos ter ajudado vocês aí com algumas ideias, né, para vocês fazerem esse balanço de 2020, verificar o saldo evolutivo, e aí nós temos aí os temas das próximas aulas, né, se o professor Felipe quiser comentar aí para a gente, né, quais serão as próximas aulas que vão ter aqui no canal.
Exatamente, pessoal. Nós temos aí no dia 28 de dezembro o planejamento 2021. Qual o seu propósito de vida? Para você aí já pensando no seu propósito, para você planejar o seu propósito. No dia 31 de dezembro, nós temos a live com o tema Planejamento 2021, quais suas metas evolutivas? Uma vez que você já tem o seu propósito bem definido, nada mais coerente do que você pensar nas suas metas evolutivas. E, por fim, né, finalizando essa sequência aí de lives especiais, no dia 4 de janeiro, nós temos Planejamento 2021, desenvolva uma rotina útil. Depois que você estabeleceu as suas metas evolutivas, a rotina útil ela é muito importante para você conseguir manter firme as suas metas evolutivas, para você alcançar as suas metas evolutivas. Então, pessoal, nós agradecemos aí a presença de vocês, esperamos que vocês consigam fazer aí um balanço de 2020 com êxito, já pensando também no planejamento para 2021. E só lembrando, para você que está chegando agora no canal, curta esse vídeo, se for do seu interesse, também ative ali o sininho, se inscreva no canal, para você ficar aí por dentro das novidades no canal do YouTube da Simvexis. E compartilhe com as pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto também, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.